Hoje, dia 15 de outubro de 2022, daqui do nosso canto, quero homenagear os professores e as professoras, porque hoje é o dia deles. Eu tenho um agradecimento na minha vida pelos professores, pelas professoras. No curso primário, que antigamente era assim que se chamava, o fundamental, eu fui alfabetizada por uma grande professora, Dona Irides. Era o ano de 1954. Nunca me esqueci dela. Depois, no segundo ano, eu tive a Dona Chafia. No terceiro ano, Dona Maria Helena. E no quarto ano, Dona Aurélia. Foram elas que me ensinaram a ler, a escrever, a fazer contas, a ler livros, enfim. Eu devo a essas quatro mulheres, a minha alfabetização e a minha primeira compreensão do que era a vida, do que era o coletivo, do que era o público. Depois eu fui para o ginásio, lá em São Joaquim da Barra. O ginásio depois virou Colégio Escola Normal Genoveva Pinheiro de Vita, porque era uma professora que morreu e eles deram o nome para ela. Enfim, lá em São Joaquim da Barra, eu fiz o primário, depois eu fiz o ginásio, depois eu fiz o curso normal e depois eu vim embora para São Paulo. E lá no ginásio, depois no normal, eu sempre gosto de fazer sobressair 3 nomes. E com esses 3 nomes, homenagear todos os professores que eu tive lá em São Joaquim da Barra, que era o professor Ivo, o professor Crésio e a Dona Maria Helena. E a Dona Maria Helena, ela era professora de canto. O professor Ivo era de português e o professor Crésio era de história. E a Dona Maria Helena, ela seguia a cartilha do Villa-Lobos, do Heitor. Então eu aprendi com ela a ouvir Heitor Villa-Lobos, que eu chamo de Vila, como se fosse muito íntimo meu. E com ela também eu aprendi a reger, a solfejar, a ler partitura. Mas veja como era a nossa escola pública. Era assim. O professor Ivo ensinou o amor pelos livros, pela nossa língua, pela literatura, pela poesia, pelo teatro. E o professor Crésio me ensinou, ainda sem falar exatamente isso, porque não se falava assim, as primeiras noções de direitos humanos. Então, eles foram meus companheiros. Lá em São Joaquim da Barra tinha também outras pessoas que, de certa forma, foram meus professores. A Petronila, o Pedro, o Tchubilo, o Afonso, enfim, professor Lúcio, né? Todos os meus professores com quem eu aprendi muito. E o meu pai e a minha mãe, que eu acho que foram bons professores para mim. Depois, eu cresci, vim para São Paulo, e aqui eu tive grandes mestras também, e eu quero me referir, então, aos mestres Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, professor Milton Santos, grandes, professor Florestan Fernandes, professora Marilena Chauí, professora Eugária Matos, enfim, professora Fania Abramovic, depois as minhas professoras de teatro, Cecília Boal, Mercedes Batista e a minha professora e diretora Eleni Guariba, até hoje desaparecida, assassinada, que foi em 1971 pela ditadura militar. Então hoje é um dia para chamar a nossa atenção, para agradecer esses professores. Aqui também eu conheci Maria Nildo Mascherlani. Depois eu fiquei conhecendo também Henriette Amado, Nízia, uma professora Nízia,
também ouvi falar dela, li alguma coisa dela, acho que eu vi uma aula dela em algum lugar. Enfim, muita gente boa, muitos professores, muitas professoras. Então, hoje, tudo que eu quero falar é dedicar a minha homenagem a eles e chamar a atenção para os dias que estamos vivendo. Para a gente não esquecer da Covid, das 670 mil mortes, mais ou menos ou mais. Eu sempre estou me confundindo com os números, mas não esquecer que a escola pública é fundamental, o SUS é fundamental. Por isso, eu quero, por último, homenagear Fernando Haddad, o nosso candidato a prefeito, a governador de São Paulo. Já ia falando de prefeito, ele foi prefeito de São Paulo, um grande professor. Quero homenageá-lo com todo o meu carinho, com toda a força das minhas ideias. E quero também, acho que não fica ruim, homenagear Ana Estela Haddad, que a mulher dele é uma companheira também, é uma grande professora. E falar mais uma vez, viva o SUS, dia 30 de outubro, Lula lá, Haddad cá.